Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia só uma semana que ela tinha terminado comigo. 11 meses de namoro. E eu pensando que ela gostasse de mim de verdade. Agora, o modo como ela me despachou assim, de uma hora para outra, simplesmente acabou comigo. No sábado, ela tinha me procurado, ali em casa mesmo. Olha, não quis nem entrar. Mandou uma mensagem, pedindo que eu saísse ali no portão, dizendo que precisava conversar comigo, e entre uma coisa e outra jogou a bomba. Então, Miguel, eu, na verdade, só vim conversar com você para dizer que, enfim, não quero mais. Não quer mais? Como assim? Nosso namoro, tô terminando. Mas, terminando por quê? O que houve? Não houve nada. Só não quero mais. Não tô feliz. Ela não me deu uma explicação. Uma justificativa. Nada. Simplesmente falou que não queria, que estava tudo acabado e que não era mais para eu procurar. E saiu andando, me deixando ali naquele portão, sabe, sem saber o que dizer e o que pensar. Convenhamos, né? Pelo tempo que a gente estava junto, quase um ano, ela devia pelo menos ter consideração comigo. Fiquei ali me torturando, me perguntando se eu tinha feito alguma coisa de errado. Nada. Na verdade, eu só fazia coisas para o bem dessa mulher. Tratava ela como se fosse uma rainha. Foi um choque. Tava levando a Lívia tão a sério. Gostava dela demais, estava apaixonado. E pensei que estivesse sendo correspondido. Só que, pelo visto, tudo que ela dizia sentir por mim era da boca para fora. Porque quem gosta não termina o relacionamento desse modo. Claro que depois eu a procurei, mas quem disse que ela queria falar comigo? Na primeira vez, inclusive, cheguei na casa dela, a mãe dela me atendeu, pedi para conversar com ela, e a mãe dela falou que ela tinha saído. Com toda certeza, foi curtir a solteirice. Olha, eu fiquei muito mal. Depois, quando consegui finalmente trocar 2 palavras com essa mulher, ela de novo deixou bem claro que não tinha chance. Não queria mais mesmo. Foi um momento terrível para mim. Um dos mais difíceis de toda a minha vida. Tinha algumas coisas dela que ficaram ali em casa. Até porque ela costumava dormir comigo ali final de semana. E mesmo depois do fim, ela não foi buscar. Deixou tudo ali. E como ela não queria conversar comigo, fugia de mim, naqueles últimos tempos, coloquei suas coisas numas sacolas e fui até sua casa devolver. Na verdade, foi uma desculpa que eu usei para poder me aproximar de novo, fazê-la me ouvir. Morávamos no mesmo bairro. Já nos conhecíamos há muito tempo. E no sábado, resolvi dar um pulo até sua casa para devolver suas coisas. Só que, mais uma vez, pro meu desengano, adivinha, ela não estava em casa. Ou até estava e pediu para a mãe dizer que não estava, né? Enfim, deixei as sacolas ali com a mãe dela e quando estava saindo, quando estava entrando no carro, eis que a Beatriz, a vizinha do lado, me chamou. Ô Miguel, espera um pouquinho. A Beatriz era amiga da Lívia. Aliás, minha amiga também. Volta e meia, a gente saía juntos assim numa turma. Ela quase sempre estava junto. Ela saiu pelo portão, chegou no carro e falou, tudo bom? Então, eu soube que a Lívia terminou tudo com você e... será que a gente podia conversar? Claro, mas sobre o quê? Sobre vocês. Eu andei conversando com a Lívia essa semana. Em resumo, saímos dar uma volta de carro. Eu parei alguns quarteirões adiante. Descemos do carro, sentamos ali num banco do lado daquela cancha de areia.
E a conversa girou exclusivamente em torno do fim do meu namoro. Contei para Beatriz que a Lívia não tinha me dado explicação nenhuma. Simplesmente terminou comigo e acabou. Foi embora. Foi então que ela falou. Então, ela não mencionou ninguém? Não. Pois eu sei o motivo, Miguel, de ela ter terminado com você. Até porque a gente conversou. Ué, mas então me conta. Antes de falar, ela ficou olhando para mim, até com... Eu senti assim, no olhar dela, um pouco de pena. Deu uma suspirada e... Você lembra do Reinaldo? Aquele carinha com quem ela até morou tempos atrás? Olha, eu escutei aquele nome e gelei. Esse cara, esse tal de Reinaldo, também era ali do bairro. E antes de eu e a Lívia ficarmos juntos, eu sabia que ela tinha tido um caso com ele. Chegou a morar junto com ele. Se não me engano, acho que viveram como marido e mulher por uns 6 ou 8 meses. Foi um relacionamento assim breve. Inclusive, eles se separaram porque o tal do Reinaldo andava saindo com outra. E a Lívia descobriu. Eu não sabia os detalhes. Não vou mentir. Até porque nem era muito próximo da Lívia naquela época. Apesar de já conhecê-la há bastante tempo. O que eu sabia é que eles tinham morado juntos, mas que não durou muito tempo. Depois separaram e ela, inclusive, ficou ali, mas ele se mudou ali do bairro. Até porque tinha se envolvido com essa outra, né? E ido morar com essa outra, não sei onde. Era tudo que eu sabia. E olha, pelo que a Lívia me falava, não sentia mais nada por ele. Aliás, segundo ela, até sentia assim, só que era raiva. Palavras dela, né? Depois que a Beatriz tocou no nome daquele sujeito e quis saber se eu lembrava dele, eu perguntei: o que tem esse cara, Beatriz? Então, não sei se você sabe, mas ele voltou aqui pro bairro, se separou daquela mulher com quem ele estava morando. Tá lá na casa da mãe dele, de novo. É? Mas o que tem isso a ver? O que tem a ver? Você não entendeu ainda, Miguel? A Lívia nunca esqueceu do cara. Depois que ela soube que ele tinha voltado e estava sozinho, ela ficou com a cabeça a mil. Eu conversei com ela essa semana. Ela mesma me contou. Tá brincando comigo? Mas que brincando. Ela gosta dele. Sempre gostou. Olha, Beatriz percebeu que eu fiquei bem mal. Aí se aproximou, fez um carinho assim na minha mão, como se estivesse querendo me consolar. Eu realmente fiquei muito mal. Sabe? Até porque eu não esperava, né? Tentando assimilar o que ela tinha me contado. Pelas tantas, ela ainda acrescentou: posso te dar um conselho? Bola pra frente, viu? Esquece ela. Vai ser melhor pra você. Se fosse assim tão simples. Eu gosto dela, Beatriz. Eu sei que você gosta, mas ela não gosta de você. Vai ficar sofrendo aí, rastejando por alguém que não tá nem aí? Eu ainda tentei argumentar, falar do que eu sentia, mas ela me cortou. Quer saber de uma coisa, Miguel? Você merece coisa melhor, sabia? Ela é minha amiga e tudo, mas ela adora usar as pessoas. Esse tempo todo, ela só te usa... Você me desculpa falar isso, mas é verdade. Ela só te usou para suprir a carência dela. Ela não esqueceu aquele Reinaldo. Quer apostar que ela foi correndo atrás dele? Olha como me doeu ouvir aquelas coisas todas. Aquilo tudo me rebentou. Saber que todo aquele tempo que passamos juntos ali, como se fosse um romance, era daquele outro cara que ela continuava gostando. Olha,
senti vontade até de chorar. Quando começamos a ficar juntos, já fazia mais de ano que ela tinha terminado com esse cara. De modo que eu pensei que fosse página virada. Não imaginava que ainda sentisse alguma coisa por ele. Até porque ela mesma me dizia que só sentia raiva dele. Pelo visto mentiu, né? Me fez de bobo. Olha, a Beatriz me deu um monte de conselhos. Disse que eu devia esquecer de tudo, pensar mais em mim, tentar tocar minha vida adiante, quem sabe até procurar outra pessoa que realmente valesse a pena. Olha, eu até sabia que ela tinha razão. Só que, meu Deus, como é difícil deixar de gostar quem a gente ama. Ainda conversamos mais um pouco. Depois ela veio de volta até sua casa. Foi aí que a gente trocou telefones e ela falou que eu podia ligar a qualquer momento se precisasse de um apoio ou quisesse conversar, e ainda acrescentou: se um dia você tiver a fim de sair para algum lugar, se divertir, ou simplesmente conversar, pode me ligar, tá bom? Agradeceu o apoio, a sinceridade dela e então a gente se despediu. Sabe, depois eu fiquei pensando em tudo. Os conselhos que ela tinha me dado, as coisas que ela falou. Me bateu um vazio tão grande assim, uma coisa tão ruim. Olha, sabe que todo aquele tempo que passamos juntos, a Lívia só estava me usando como um consolo, porque ela continuava gostando daquele cara. Sabe, aquilo mexeu demais comigo. O tempo todo, ela foi falsa. Sim, porque dizia que sentia raiva do cara, quando na verdade, o que ela sentia mesmo era amor, era saudade. Sabe o que eu não entendo? Se era assim, por que ficou comigo durante quase um ano? Só para me usar mesmo, né? Mas devia ter ido curar as feridas dela sozinha. Olha, eu achei que ela tinha sido muito egoísta comigo. Foi uma decepção muito grande o que eu senti. Bom, pelo menos agora estava tudo bem explicado, né? Eu que estava carecendo de uma explicação, por que ela tinha terminado comigo daquele modo, sem dar uma justificativa, sem ter acontecido nada? Agora entendia tudo. Pensei um monte naquele sábado. E depois, lá por volta de umas 8 horas da noite, mandei uma mensagem para a Beatriz perguntando se ela tinha algum compromisso, se não estava a fim de tomar um negocinho comigo, conversar. Ela respondeu: eu topo, mas só se você prometer que a gente não vai conversar da Lívia. Falei que ela podia ficar tranquila. Eu não ia tocar no assunto. Aliás, nem queria mais saber da Lívia. Tudo da boca para fora, é claro, né? Lá no íntimo eu sabia que esquecer uma pessoa que a gente ama não é tão simples assim. Em resumo, passei para apanhar ela em casa e fomos até um barzinho que eu conhecia ali perto. Não vou mentir. Ainda estava impactado com tudo, triste, mas fiz de tudo para superar. E foi até bom, sabe, ter dado aquela saída, porque a Beatriz era uma garota assim tão bacana, ela fez de tudo para melhorar o meu astral. Eu percebi. E olha, não sei como aconteceu, mas pelas tantas, a gente ali conversando, de repente começamos a nos olhar assim de um modo diferente e no fim aconteceu um beijo. Depois do beijo, nós dois ficamos assim meio constrangidos, até por conta, né, da situação, de tudo que a gente tinha conversado à tarde. Apesar de tudo, nos beijamos de novo e no fim acabamos ficando juntos. Quando a deixei em casa, ainda ficamos quase meia hora ali, curtindo dentro do carro. E olha, não vou mentir,
Gostei do que aconteceu. Cheguei, pelo menos assim, durante alguns momentos, esquecer tudo que eu estava passando por conta do fim do meu namoro. Aliás, coincidência ou não, adivinha quem foi que mandou mensagem para mim no dia seguinte? Eu estava ali tomando café quando meu celular apitou. Pensei que fosse a Beatriz, mas quando conferi, surpresa, era uma mensagem da Lívia. E olha, quando li, até me assustei. Sabe, até porque não esperava, né? Posso saber o que você estava fazendo parado aqui na frente essa noite, hein, Miguel? Não acredito que você vai começar a me perseguir, me vigiar. Olha, eu li aquilo, já senti aquela fisgada. Ela tinha visto o meu carro ali na sua rua, do lado da sua casa, só que tinha entendido tudo errado. Achou que eu estivesse vigiando, só que não. Eu estava com a Beatriz. E foi exatamente isso o que eu respondi. E juro, não falei aquilo para atingi-la. Juro que não. Mas, para ela se dar conta de que não tinha nada a ver que ela estava falando. E ainda acrescentei, pode ficar tranquila, viu, Lívia? Não vou ficar correndo atrás de você, não. Tenho coisa melhor para fazer da minha vida, viu? Eu, inclusive, já estou sabendo que você terminou comigo por causa daquele carinha lá com quem você morou. Quer saber? Faça bom proveito. Sabe, aproveitei para desabafar. Como eu já imaginava, ela não fez nenhum comentário. Mas depois a Beatriz me ligou, dizendo que ela tinha ligado para ela. Sabe? Não tinha gostado de saber que a gente tinha conversado, que ela tinha me contado aquelas coisas todas. Olha, eu nem fiquei pensando no assunto. Principalmente porque eu e a Beatriz combinamos de sair de novo depois do almoço. E pensa numa tarde gostosa. Aquela que passamos juntos. Inclusive, foi aí que tivemos, nesse dia que tivemos, a nossa primeira vez. E o gostoso é que nada foi forçado. Tudo aconteceu do jeito mais natural que se possa imaginar. Nesse dia, quando a deixei em casa, ela perguntou: posso contar pra Lívia que a gente tá ficando? Se você pode contar, por mim você conta pra qualquer um. Claro que pode. Da minha parte, problema nenhum. Ela sorriu. Gostou do que eu falei. Bom, em resumo, a gente passou a se ver direto. E um dia, inclusive, a Lívia nos viu juntos. Segundo a Beatriz, ainda ela não tinha conversado com ela. Ou seja, ela nem devia saber que a gente estava realmente ficando. Talvez desconfiasse mais. E sabe Deus o que não deve ter pensado, né? Que eu estava fazendo aquilo, quem sabe, só para atingi-la. Desperta ciúme. Sabe, deixá-la despeitada. E olha, não vou mentir. Um pouco era assim, por causa disso. Mas, por outro lado, não posso esconder também que eu estava curtindo ficar com a Beatriz. Além de ser uma pessoa bacana, era uma mulher bonita, sabe? Delicada. Tinha alguma coisa nela que mexia comigo também. Depois a Beatriz veio me contar que a Lívia tinha ido discutir com ela. Tudo por minha causa. E meu palpite estava certo. Ela estava realmente pensando que eu estava com a Beatriz só para atingi-lo. A Beatriz, inclusive, olhou para mim numa certa altura e perguntou: é por isso que você está comigo? Claro que não. Larga de ser boba. Eu adoro a tua companhia. Aliás, estava pensando aqui, sabe? O que você acha da gente ter um lance sério? Eu não tenho costume de só ficar. Ela me olhou meio incrédula, né? E depois sorriu. Você tá me pedindo em namoro? Devolvi o sorriso e confirmei, balançando a cabeça.
Então a gente se beijou. Claro que ela aceitou meu pedido na hora. Olha, o que eu não imaginava era que isso tudo fosse mexer demais com a cabeça da minha ex-namorada. Que ela fosse ficar enciumada e desfeitada. Mais do que eu. E olha, foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que veio conversar comigo. Eu nem acreditei. Veio conversar comigo, quer dizer, conversar. Chamar minha atenção. E ainda tentou encher minha cabeça com um monte de histórias sobre a Beatriz, que ela era isso, que era aquilo, que era falsa. Detalhe, a Beatriz nessas alturas já tinha me contado que a Lívia tinha saído com aquele tal Reinaldo algumas vezes, mas que no fim, ele tinha voltado para aquela mulher com quem ele morava. Ou seja, tinha sido só uma briguinha de casal entre os dois, entre ele, o tal do Reinaldo, e aquela mulher que já tinha morado com ele um monte. E depois que isso aconteceu, principalmente depois que ela soube que eu estava ficando com a Beatriz, adivinha quem veio me pedir mais uma chance? Sabe aquela historinha manjada? Cometi um erro muito grande, sabe? Maior engano da minha vida. Sabe, fiz aquilo assim, meio na louca e sabe, mas eu errei. Será que a gente não tem o direito de errar nessa vida? Será que a gente tem alguma chance de voltar? Olha, se eu não ouvisse, até porque ela veio falar comigo pessoalmente, né? Eu não acreditaria. Quem diria? Ela que me deixou sem uma explicação, tudo para correr atrás daquele cara. Agora vinha pedir perdão, pedir para voltar, dizendo que tinha errado, que tinha se enganado. Se enganado coisa nenhuma. O cara, o vadio, é que voltou para a mulher. E ela querendo voltar comigo agora. Retomar o nosso namoro. E olha, se eu disser que não balancei, estaria mentindo. Balancei mesmo, mais do que imaginava que fosse acontecer. Só que me mantive firme. Cheguei a dizer, o cara não quis nada com você, voltou lá pra mulher dele, e aí você resolve me procurar? O que você acha, hein, Lívia? Que eu vou te aceitar de volta? De braços abertos? Você acha que eu sou palhaço? Você acha que eu sou um idiota que fica tapando furo quando o cara não te quer, você volta pra mim? Esquece isso, viu? Eu agora tô com a Beatriz. E quer saber? Tô muito bem com ela. Juro que não falei e nem fiz isso por vingança. Pra fazê-la sentir na pele o que eu senti quando ela me desprezou. Juro que não. Quer dizer, um pouquinho talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu estava bem com a Beatriz. Estava me sentindo feliz. Sei lá. Mas desde o começo eu senti que o nosso relacionamento era diferente, era uma coisa mais leve. Percebi também uma coisa que a gente acaba se dando conta, né? De que ela, quando se aproximou de mim, a Beatriz, ela já gostava, tinha uma quedinha por mim. Depois, ela mesma me confessou. E juro, tentei fazer aquilo que geralmente a gente faz, né? Quando termina com uma pessoa, começa com outra. Evitei o máximo não ficar comparando uma com a outra. Até porque eu realmente queria que a gente desse certo, que o nosso namoro vingasse. Tanto que estou apostando todas as minhas fichas em nós. Tudo que eu mais quero nessa vida é ser feliz. É reencontrar a minha paz. Com a outra, repito, eu até balancei no dia quando ela me procurou. Mas eu já entendi, né? Primeiro que ela não gosta de mim. Só me procurou porque foi abandonada por aquele outro cara. E depois tem o seguinte, a gente sabe quando a pessoa
tem potencial para te fazer feliz. E ela decididamente não tem. Bem ao contrário da Beatriz. E mesmo que lá na frente, quem sabe, a gente acabe não ficando junto, assim, por um motivo ou por outro, o importante é que estamos tentando. O que vale é que estamos olhando e seguindo na mesma direção. Só o futuro é que dirá se pode dar certo. Mas, com toda a sinceridade do mundo, eu quero muito que dê certo. E nesse nosso futuro, que está à nossa frente, de modo que a gente não pode adivinhar, eu acredito muito. Quem sabe seja a minha vez de ser feliz. Porque é muito triste a gente gostar de uma pessoa que não gosta de você, que está com você só porque outro não a quis, como aconteceu com a Lívia. Dizia que tinha raiva do sujeito, dizia que tinha nojo dele, mas era tudo mentira. Tudo da boca para fora. Quando o cara chamou por ela, disse o nome dela, ela foi atrás, mas assim, olha, na mesma hora. E ela não se importou com o meu sofrimento. Não se importou de saber que eu gostava dela de verdade. Só que estou usando esse verbo em relação a ela no passado. Gostava. Porque agora é da Beatriz que eu gosto. E quer saber? É com ela que eu quero ficar o resto da minha vida.